madrugada ainda de sexta para sábado, foi prestar nossa solidariedade em nome do governo federal, junto com o Estado e, sobretudo, com os municípios, aqui representado pelo prefeito César, as vítimas e aqueles que estão atingidos direta e indiretamente. Segundo a ministra Gleisi veio aqui ontem com vários colaboradores de 4 ministérios que já ficaram aqui enquanto frente de trabalho, ajudando tanto nos planos de ajuda humanitária quanto restabelecimento e reconstrução. Então eu estou vindo hoje para fazer a prospecção mais intensamente, estou com especialistas aqui, porque a parte de ajuda humanitária tem uma unidade muito forte por parte do município, governo do estado, governo federal, não faltará, certo? Absolutamente nada. E queremos focar e priorizar a questão do restabelecimento dos serviços e da reconstrução. Inclusive, a equipe nossa que ficou aqui ontem já tem levantamento macro que nos dá condição já de até tomar decisão hoje em termos de reconstrução, anunciar recursos para reconstrução. Então esse é o nosso foco, é a orientação do presidente Lula. Todos os ministérios que precisar ser envolvidos serão, como já veio aqui ontem, a ministra Gleisi, o Ministério da Integração, da Saúde, o FGTS já foi anunciado, a presidente do INSS está aqui comigo neste momento para fazer anúncios também. Então toda essa parte social, ela segue um rito que o governo federal já tem em todo o estado brasileiro quando acontecem situações como essas. No que diz respeito ao restabelecimento e reconstrução, diz muito respeito ao impacto que aconteceu, a destruição que aconteceu. Então isso tem diferença de um local para o outro. E é o que exatamente a Defesa Civil Estadual e Municipal e Federal faremos juntos. Nós queremos evitar diligências, por exemplo. Para a gente é importante que os planos de trabalho sejam feitos em 3 mãos, porque daqui entrou no nosso sistema, a gente já faz aprovação sumária, seja de reconstrução ou de restabelecimento. Como fiz ontem com o decreto do prefeito, junto com o governo do estado, sumariamente, no amanhecer do dia, a gente já fez o reconhecimento e já pode entrar toda a mobilização do governo federal. A nossa proposta, inclusive, em relação à reconstrução é isso. Os planos de trabalho serem coordenados pela Defesa Civil Nacional, estadual e municipal, e uma vez entregue para o sistema, a gente não tem a diligência que às vezes demora a ser aprovado um plano. Nós queremos aprovar quantos planos forem necessários, conforme a orientação do presidente Lula e já dito pela ministra Gleisi, em rito sumário. Se é feito em 3 mãos, dentro da realidade da necessidade, não tem por que a gente ficar com diligência, aprovar sumariamente, disponibilizar os recursos para que a prefeitura comece o processo de reconstrução da cidade. O presidente vem à cidade, ministro? Bem, a Gleisi e eu viemos hoje fazer a prospecção e depois faremos contato com ele. Ontem eu falei com ele, a Gleisi também, ele está inteirado, inclusive, de tudo que está acontecendo, né, do ocorrido e também das ações do governo federal, sob recomendação dele, que nós estamos realizando aqui com a prefeitura e o governo. Qual a repercussão do caso diante do atual cenário da COP30, que discute justamente questões relacionadas ao meio ambiente no Brasil? Isso só reforça, né, os cuidados que nós temos que ter de criar a cultura de risco no país. Em regra, o Brasil, por muitos anos, lidou muito com um pós-desastre. Então a gente já vem fortalecendo uma nova cultura. Por exemplo, o Brasil tem o seu primeiro Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil construído com a participação dos estados e dos municípios, que será agora anunciado na COP. Esse plano está pronto. O Brasil tem um sistema inovador de informação precoce dos incidentes. É claro que no caso de um tornado é mais difícil prever. O ciclone você monitora, mas o tornado não tem como você ter uma previsão do estrago que ele pode fazer, que foi o que aconteceu aqui em Rio Bonito do Iguaçu. Mas a cultura do risco passa a ser uma cultura forte no Brasil. Plano integral de proteção e defesa civil, reformulação de todo o sistema nacional de forma mais regionalizada para ver a empregabilidade de todos os recursos humanos, financeiros, materiais e de equipamentos regionalizado, né? Garantia de alerta precoce, como é já o sistema que nós temos, Defesa Civil Alerta, e assim integrar cada vez mais o sistema nacional para que a gente atue fortemente na prevenção. A gente não pode diminuir os eventos, é muito difícil com as mudanças climáticas, mas nós podemos nos preparar mais e melhor para lidar com eles e evitar que vidas sejam ceifadas e patrimônios sejam perdidos.
caso de Rio Bonito do Iguaçu, ele vai servir, digamos assim, de um case para se preparar ainda mais? Que dimensão o governo federal vê o caso aqui de Rio Bonito do Iguaçu? É o caso mais grave da história? É o que eu falei, digamos? a gente tem vivido muito situações extremas, seja por falta ou por excesso de água. Rio Grande do Sul foi já um grande exemplo disso. E lá na Amazônia, nós tivemos já esse ano o Acre, um rio com uma lâmina d'água de 1,8 m, lá no Acre. E lá no Amazonas, a cidade de Manaus sendo tomada pelas águas e prejudicando toda a sociedade. Quer dizer, numa mesma região, às vezes a gente tem os extremos. No mesmo estado, às vezes a gente tem o extremo de ter seca num local, enchente em outro. Então, o que aconteceu aqui em Rio Bonito do Iguaçu é uma demonstração que todo o estado brasileiro está sujeito a ter situações extremas provocada pelas mudanças climáticas e, obviamente, que isso deve servir de alerta para todos nós e maior integração em toda a preparação para lidar com essas situações e assistir a sociedade. Obrigado, tá, ministro? Obrigado, ministro.